Pouquinho do muito que aconteceu ao longo desse ano, né? Um ano, como nós anunciamos já, é um ano que foi momento de nós testemunharmos de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, e o testemunho continua, né? É um compromisso de nós continuarmos testemunhando daquilo que nós temos visto. Obrigado. Puxa um pouquinho mais para frente, por favor. Aí, obrigado. De tudo aquilo que nós temos visto e vivido. E eu queria, nesse momento, né, nós estamos aí há 3 dias do Natal, né, onde nós celebramos e comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E há 8 dias, né, pouco mais de uma semana, para um novo ano, né? Nós estamos hoje terminando a nossa live de 21 dias de jejum e oração, né? A pastora Sônia teve tempo aqui de oração, de nós entregarmos e consagrarmos esse tempo. Foi um tempo muito precioso para aqueles que permaneceram, que ficaram até o final. E uma das coisas até que nós oramos esta semana, na nossa live dos 21 dias de jejum e oração, foi para que Deus nos faça permanecer. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus nos chama para a gente permanecer, não é? Aquele que permanece, né? Aquele que permanece pode esperar e colher os frutos. Quando você não permanece, você não vai conseguir experimentar os frutos que você tem para a sua vida. Imagina um agricultor que lança semente, mas chega no meio do caminho, ele para e desiste de regar, de cuidar da plantação. Ele jamais vai poder viver os frutos. Então lá em Gálatas fala: não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer as coisas corretas, porque se não desanimarmos, colheremos no tempo oportuno. Amém? E quando nós chegamos no final do ano, talvez esse ano, a gente sempre faz um balanço, a gente vê coisas que nós conquistamos, coisas que ainda nós não conquistamos, coisas que talvez você tinha de planos, mas que ainda não se concretizaram. Mas é tempo de a gente renovar a nossa oração, renovar a nossa fé, e continuarmos crendo e vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós como pessoas, indivíduos, como famílias e como igreja. Amém? Hoje nós estamos sem o Trabalho Kids nas próximas 3 semanas, né? Volta dia... Que dia que volta, pastor Feijão? Oi? Dia 10. Dia 12. Dia 12 de janeiro retorna o Ministério Kids, tá? E até lá nós vamos ter o privilégio de poder contar e ficar com as nossas crianças, né? Tem pais que falam: ai meu Deus, nem vou na igreja porque não tem Ministério Kids. Não, é uma grande oportunidade de você sentar com o teu filho, dele poder entender a dinâmica do culto, de você poder estar junto em família, vivendo esse tempo, tá bom? Mas nós queríamos anunciar, como nós sempre temos feito, todo ano a gente reúne um tempo de oração, um tempo de buscar uma direção profética para o próximo ano. Esse ano foi o ano de nós testemunharmos daquilo que nós temos visto, daquilo que nós ouvimos, e sempre nós buscamos uma palavra que nos direciona especificamente para o ano. Todas as palavras proféticas que a gente busca, elas não são palavras exclusivas para um ano. Testemunhar não é algo exclusivo para o ano de 2024. É algo que nós vamos viver aos próximos, sempre na nossa vida. Mas era uma ênfase que o Senhor queria nos dar esse ano. E para o ano de 2025, nós buscamos de Deus, e eu queria que você pudesse entender e receber uma palavra de Deus, que nós entendemos que é um norte, um sinalizador, algo que nos direciona como igreja e como famílias para o ano de 2025. Dá para colocar?
2025 será um ano de boas notícias. Amém? Quantos pode dizer um amém para isso? Amém? Fala amém. Vira para quem está do teu lado esquerdo e fala: 2025 será um ano de boas notícias. Agora vira para quem está do teu lado esquerdo, direito, esquerdo, atrás, na frente. Fala: 2025 será um ano de boas notícias. Vamos fazer algo diferente. Fica em pé por um tempo. Eu queria que você não só falasse isso, mas declarasse, desse um abraço numas 4, 5, 6 pessoas. Pode sair do teu lado e fala para ela: 2025 nós vamos viver boas notícias. Boas notícias. Declara aí, Luiz, um ano de boas notícias. Um ano de boas notícias. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Podem se assentar agora. Nós cremos nisso, amados. Como eu disse, eu não sei quantos. O subtítulo aqui é Vivendo o Poder do Evangelho. Você sabe o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas notícias. Evangelho significa boas notícias. Quando você se diz evangélico, você é o quê? Portador de boas notícias. Vira para quem está do teu lado e fala: você é portador de boas notícias. Ser evangélico é isso. Ser evangélico é ser um portador do evangelho. E se o evangelho são boas notícias, eu e você somos esses mensageiros, né, das boas novas. Quando você vai para o dicionário, diz assim: a palavra boas notícias é a palavra no grego evangelho, evangelizo, e ela diz assim: trazer boas notícias, anunciar coisas boas, de jubilosas notícias da bondade de Deus. É usado no Novo Testamento com respeito à vinda do reino de Deus, da salvação. Quantos creem que Deus tem um tempo de salvação para familiares, para pessoas que você conhece, que ainda não conhece, um tempo de cura, de salvação e de libertação? Isso são boas notícias. As boas notícias que nós anunciamos a alguém, né? Proclamar boas notícias, instruir pessoas a respeito de boas notícias. Esse é o significado da palavra evangelizo, não sei se pronuncia assim em grego, né? Mas é algo mais ou menos assim, que é a palavra que é traduzida por boas notícias. Nós lemos o texto de Romanos 13, no Romanos 10, no versículo 15, quando diz que bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas notícias, as boas novas, né? Você e eu e você somos portadores de boas notícias. E eu queria que você pudesse, já nesse Natal, quando você se reunir com a sua família, você ser esse portador de boas notícias.
E essa semana eu estava vendo um documentário, eu achei interessante. Falava sobre aquele corredor, o Ayrton Senna, e quem é da minha idade conheceu, quem é mais novo não só conhece de ouvir falar, mas é interessante como o povo brasileiro tinha uma dinâmica, né? No domingo pela manhã, todo mundo ligava a televisão, ligava o rádio para ouvir corrida, né? Coisas que normalmente o pessoal nem fazia, mas eles ouviam as corridas. Por quê? Porque no meio de um período tão conturbado que o Brasil vivia, no meio de um momento difícil, momento de inflação de 100 e poucos % ao mês, tem gente aí que nem sabe o que isso significa. Num mês, um produto custava 5 no começo do mês, e no final do mês custava 20, às vezes 15, 20. Era algo extremamente absurdo, o povo sem esperança. E a esperança que as pessoas tinham, a única alegria que elas tinham era de ligar a televisão e ver que um corredor brasileiro tinha superado os demais e tinha chegado em primeiro lugar. E aquilo parece que trazia um alívio para o coração dos brasileiros, para o coração daquelas pessoas que sofriam tanto. Bem, 30 anos se passaram desde então, mas a gente continua como um povo que sofre. A gente vive num país de desigualdades sociais, de injustiças, de corrupção, de miséria, de um poder político que não se preocupa com as pessoas, que se preocupa somente com seus próprios interesses. A gente vê um Brasil, muitas vezes, tão difícil. E no meio de tantas más notícias que o mundo oferece, e aí quando a gente vai para o mundo, então, né, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, na Síria, a gente começa a ver tantas coisas, e parece que você abre um noticiário e você só enxerga más notícias. Por isso que é tão importante, amados, nós sermos aqueles que são portadores de boas novas. Boas notícias, essa é a missão da minha vida, é a missão da sua vida, é a missão de cada um de nós que nos declaramos cristãos, que nos declaramos aqueles que anunciam o Evangelho. E como nós estamos no Natal, próximo do Natal, eu mencionei esse texto, eu passei por ele rapidamente semana passada, mas eu queria me ater a um texto que está lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Lucas 2, a partir do versículo 8. Ele diz assim, vou colocar aí Lucas 2. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas, estou trazendo boas notícias, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode dar uma salva de palmas e falar: obrigado, Deus. O Cleiton está aí, eu não sei. O Cleiton introduziu uma frase nova, está lá no fundo, né? Ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu vim. Mas eu queria me fazer valer da frase que o Cleiton introduziu no nosso meio. E eu queria lembrar a cada um: ainda bem que Jesus veio. Ainda bem que Jesus veio. Obrigado, Deus. Obrigado pelo sim de Jesus.
Obrigado porque Ele decidiu se esvaziar da sua glória e vir e habitar no nosso meio. Mas eu queria me ater nesse texto que a gente acabou de ler. E eu queria que nós pudéssemos refletir um pouquinho em cada palavra do texto que diz: imagina a cena, tem pastores ali cuidando dos seus rebanhos, numa época difícil, numa época conturbada. A gente estava ainda ouvindo no rádio, ouvindo falar da guerra da Síria, estava falando de Israel, da guerra da Síria. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que as guerras entre Síria e Israel já remontam daquele tempo, lá de trás. A humanidade continua esse caos. Naquela época não era diferente, eles viviam debaixo de opressão política, de opressão de Roma sobre a vida deles. Eles esperavam, como eu disse semana passada, uma solução, algo que pudesse trazer alento, trazer esperança para a vida deles. E às vezes a gente, como brasileiros, passamos ano após ano esperando que algo vai acontecer, que vai mudar. E é mais ou menos dentro desse contexto que aqueles pastores estavam ali, e de repente aparecem uns anjos, e o texto diz que eles resplandeciam, a glória do Senhor resplandecia ao redor deles, mas eles ficaram aterrorizados. É interessante porque sempre que os anjos aparecem na Bíblia, há um temor, há um medo, há um espanto. E aí a frase daqueles anjos é a seguinte: não tenham medo. E eu queria te perguntar nesse dia 22 de dezembro, quando você está chegando no final deste ano, o que é que te causa medo quando você pensa em 2025? Qual é o medo que você está trazendo para você no transcorrer, no limiar, no transpor de um ano de 2024 para 2025? Quais são os medos que você carrega com você? Quais são? Às vezes é o medo da segurança, a gente já falou disso aqui em outras oportunidades, o medo do futuro, mas um dos maiores medos que nos paralisam é o medo da gente não dar conta. É o medo da gente achar que a gente não vai conseguir. É o medo de a gente achar, será que vai dar? Esse é o medo que permeia a nossa vida e que vai levando e consumindo o nosso interior. O dicionário Webster define medo de uma forma muito interessante. Ele fala assim: medo é a ansiedade causada, deixa eu achar aqui, é a ansiedade causada, tá aqui, causada pela expectativa do mal. Medo é a ansiedade causada pela expectativa de que algo possa dar errado, que algo não vá se concretizar. O medo é essa expectativa que vai nos consumindo de que não vai dar certo e pode não dar certo. Será que o futuro dos meus filhos, será que o futuro da nossa nação, será que o futuro do trabalho onde eu estou, como é que está? E a gente começa a se encher de ansiedade. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é essa preocupação excessiva pelo futuro. E a primeira palavra que esses anjos dizem para aqueles homens que estão ali, fala assim: não tenham medo. Vira para quem está do teu lado e fala: não tenha medo. Jesus vai falar: não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente vive, gente, no meio da sociedade que mais consome ansiolítico do mundo. O Brasil é o país que mais consome medicamento contra a ansiedade do mundo. Por que será? E esses anjos vêm para aqueles homens, e as boas notícias vêm para nós hoje, e falam assim: não tenha medo.
Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós temos um Deus que olhou para a minha vida, para a tua vida. Deus olhou para a humanidade e enviou o seu Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso para nós. E Ele fala assim, Ele continua dizendo, não tenha medo. E Ele diz assim, porque estou trazendo boas notícias. Estou trazendo boas novas. E são boas novas do quê? De grande alegria. Olha que coisa tremenda. As boas notícias do Senhor, elas são envolvidas por uma grande alegria. E quando nós vamos lá para o texto de Neemias, fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor, são as boas notícias, é a certeza da presença de Deus conosco que está fazendo com que a gente possa caminhar, que a gente possa avançar. Mas afinal de contas, qual é essa boa notícia de grande alegria? Qual é? E aí, ele continua dizendo, para vocês e para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, as boas notícias, a maior boa notícia, amados, que eu e você podemos receber. E eu creio que no próximo ano você vai receber grandes boas notícias. Mas eu quero que você entenda que a primeira e a maior boa notícia que você recebeu é que Deus se preocupou tanto e te amou tanto e me amou tanto que Ele fez, sabe o quê? Ele pegou o Filho dele e enviou para habitar no nosso meio, para falar assim, eu estou entre vós. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Sabe quando você estiver passando, estiver aflito, quando estiver com medo, estiver às vezes ansioso, você vai lembrar que um menino nos nasceu. O Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o próprio Deus. Você tem um Deus que está com você todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das provações, no meio da nossa incapacidade. E eu quero que você entenda isso, amados. Sabe qual é o cerne da mensagem do Evangelho? Sabe qual é o cerne das boas notícias? A má notícia é que eu e você não damos conta. A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho para que você não precise dar conta. Porque você não vai estar mais só, mas você vai estar em Cristo. Você vai estar em Cristo. Em Cristo faz toda a diferença quando nós estamos dentro da presença do Senhor. É isso que o Senhor nos chama, a mensagem do Evangelho. É exatamente para que nós possamos entender que nós não somos suficientes. Nós não podemos abrir um caminho para o céu, mas Jesus fez isso. E o que nós precisamos é entrar através da porta. O que nós precisamos entender é que naturalmente nós somos tomados pelo medo, mas que em Cristo o amor dele lança fora todo medo. Que em Cristo nós podemos aprender a descansar. Que às vezes nosso casamento, nossa vida, nós não encontramos saída, mas em Cristo nós podemos descansar e obter direção, obter cura, obter salvação, obter vida.
é Jesus. Jesus é a boa notícia, a notícia de grande alegria, que veio para mim e para você. Quando eu digo que nós somos portadores de boas notícias, sabe qual é a maior boa notícia que você pode levar para alguém? Não é que o nome dela saiu aprovada na lista do Enem, não é que ela ganhou um aumento, uma promoção. A maior boa notícia que você pode levar para alguém é falar assim: Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos caminhar em novidade de vida, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Jesus nos chama para isso, amados. A maior boa notícia, e é isso que ele vai trazer aqui, e não é uma boa notícia somente para aqueles homens que estavam ali. E ele diz assim: isto servirá de sinal para vocês, vocês encontrarão um bebê envolto em panos. Mas de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu e disse: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Semana passada eu falei um pouquinho sobre essa paz que invade a nossa vida. Essa paz aqui não é ausência de conflitos, mas essa é a paz que o Senhor traz, que envolve todo o nosso corpo, toda a nossa alma, toda a nossa mente. É isso que é a maior boa notícia que nós podemos receber. A maior boa notícia que nós podemos receber, como diz lá em Lucas 10, quando aqueles discípulos regressam e falam assim: olha, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos sinais e tal. Ele fala assim: a maior coisa que vocês podem estar gratos é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor veio, porque o Senhor decidiu habitar entre nós, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Eu creio que o ano de 2025 vai ser um ano onde nós vamos coletar muitos testemunhos de boas notícias, de restauração de casamentos, de cura de enfermos. Mas sabe por quê? Porque Jesus estava ali. Porque Jesus entrou naquele casamento e restaurou, porque as boas notícias do Evangelho entraram ali, e houve cura, houve perdão, houve restauração. Nós vamos ouvir testemunhos de cura, porque o Senhor entrou ali. Nós vamos ver testemunhos de conversão, porque o Evangelho, as boas notícias entraram ali, e a pessoa teve consciência do seu pecado, e teve consciência que só Jesus podia perdoar os seus pecados. Eu quero que nós possamos abrir o nosso coração para todas as boas notícias que o Senhor tem para anunciar em 2025 para nós. Mas eu queria que você começasse a tomar posse hoje da maior boa notícia que nós podemos receber, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Queria chamar o pessoal do louvor para vir à frente. Sabe aquele cântico que nós cantamos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor. Amém. É isso. Essas são as boas notícias. Porque Ele vive,
Jesus está vivo. Ele intercede por mim e por você. Ele está fazendo uma grande obra na minha vida, na tua vida, na nossa casa, nessa igreja, nessa cidade, lá no sertão da Paraíba, nos 4 cantos desse mundo. Jesus está presente. Eu tenho uma grande alegria, um motivo de grande alegria, uma boa notícia de grande alegria. Um bebê nasceu. Jesus decidiu habitar entre nós, se fazer homem. E nós queríamos hoje, nós adiantamos da semana passada, da semana que vem para hoje, para que nós pudéssemos, nesse dia que antecede praticamente o Natal, que antecede o final de um ano, a gente pudesse estar celebrando a ceia do Senhor. Muitos de nós vamos estar dia 24 comemorando e fazendo uma ceia com a nossa família. Mas antes disso, Jesus instituiu uma ceia para nós fazermos com essa grande família que Ele nos deu. A boa notícia, uma das grandes boas notícias que o Senhor tem, é que você não está só. Vira para quem está ao teu lado e fala: você não está só. Deus te deu uma grande família. Talvez a tua família natural seja pequena, como a minha era, mas Deus te deu uma grande família. A palavra de Deus diz que Deus faz o solitário habitar em família. Boas notícias. A boa notícia é que você não está só. A boa notícia é que a gente não merecia ser convidado para essa ceia. Você já viu? Às vezes você vê na internet ou vê num noticiário ceias majestosas de pessoas famosas. E você fala: para estar naquele local precisa ser muito importante, precisa ter muito dinheiro. Eu queria te dizer uma coisa, quero te dar uma boa notícia. A maior ceia que você poderia estar, Deus te chamou e você não precisa pagar nada, é pela graça, para você participar dessa ceia. Deus mandou chamar todos, ainda bem que eu vim. Deus mandou chamar todos, Deus chamar todos para participar da mesa. Pai, nós queremos consagrar esses elementos, queremos consagrar o pão, o cálice nessa manhã. Santifica-os, Senhor. E hoje nós queremos tomar posse, Senhor, de Cristo em nós, a esperança da glória. Santifica esses elementos. Eu queria te convidar para você ficar em pé. Nós vamos servir a ceia para todos aqueles que já são batizados nas águas, aquele que um dia você já entregou tua vida para Jesus Cristo. E antes de nós participarmos da ceia, eu queria fazer um convite aqui. Talvez o último convite desse gênero que eu faço esse ano. Se você está aqui hoje e você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo, você nunca fez uma oração falando: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu, mas Ele precisa ser convidado para entrar na nossa vida. A Bíblia diz que Ele está à porta e Ele bate. Se você ouvir a voz dEle, abrir a porta, Ele entrará e ceará contigo. Eu queria nesta manhã
fazer um convite para você. Jesus está aqui hoje e Ele quer nascer na tua vida. Ah, mas eu já conheço Jesus. Eu achei que eu conhecia Jesus. A gente conhece Jesus de ouvir falar, a gente conhece Jesus de histórias que nos contam. Não é esse conhecimento. Eu estou falando de você convidar Ele para ser o teu Senhor pessoal da tua vida. De você reconhecer que você é um pecador, mas Jesus perdoou os teus pecados e te fez digno de sentar nessa mesa e de Ele entrar na tua vida. Se tem alguém aqui hoje que nunca fez uma oração dessa, e eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para você conhecer um Deus pessoal, que quer fazer parte da tua vida, que quer mudar a tua história, que quer começar a escrever uma nova história na tua vida, assim como Ele fez na minha há 35 anos atrás. Tem alguém aqui hoje que nunca fez essa oração e quer fazê-lo hoje? Você está hoje aqui e quer entregar a tua vida hoje para Jesus pela primeira vez? Levanta a tua mão onde você estiver. Glória a Deus. Amém. Tem alguém lá em cima? Estou vendo. Não, pensei que era uma mão levantada. Tem alguém? Tem ali? Tem? Glória a Deus. Tem algum pastor lá em cima? Não? Não sei se tem algum pastor indo lá em cima. Marcílio, pastor Marcílio está indo. Vai ali na frente, você que levantou a mão. Você que está com essa pessoa que levantou a mão. Pastor Marcílio está chegando aí. Tem alguém aqui embaixo? Você que levantou a mão aqui embaixo também, vem aqui na frente. Queria orar com você antes de nós participarmos da ceia. Glória a Deus. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Amém. Você está sozinha? Tem alguém com você? Ah, é? Vem cá, você que está com... Qual é o teu nome? Vem você que está com a Fátima. Vem aqui também. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. Vem. Você que nunca entregou tua vida para Jesus e quer fazê-lo hoje, vem cá. Amém. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazê-lo hoje? Lá na galeria, tem alguém mais? Nós queremos orar então com você. Estende a tua mão como quem quer receber do Senhor. Fala assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor me perdoou ali na cruz do Calvário. Então hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu entrego a ti. Que a partir de hoje não seja mais eu quem viva, mas que seja o Senhor que viva através de mim. Eu te dou graças por me receber na tua família e por escrever o meu nome no livro da vida. Eu quero caminhar contigo como o meu Senhor e o meu Salvador por todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus. Amém. Você que veio pela primeira vez, eu não sei se tem algum pastor que pode acompanhá-los ali, levá-los ali. Pode ser? Amém. Amém. Depois do culto, você que entregou a vida pela primeira vez, você vem aqui, por favor, quando nós terminarmos.
nós queremos conversar, as pastoras querem conversar com você um minutinho, tá bom? E eu queria que nós continuássemos esse momento tão especial da ceia. Uau, vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém. Jesus, no dia que ele estava prestes a ir para a cruz, para ser crucificado, ele se reúne com os seus discípulos, toma o pão, o parte e o diz: este é o meu corpo, tomai e comei. Eu queria que você pudesse olhar para esse pedaço de pão. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Jesus deu a vida pela minha vida e pela tua vida. Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Vamos participar do pão. Amém. Da mesma forma, Jesus toma o cálice nas suas mãos e diz: este é o meu sangue. Este é o cálice da nova e da eterna aliança. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem, anunciando a minha vinda. Ou seja, até que eu volte. Um dia Jesus voltará. E aí nós estaremos em toda a eternidade com Ele. Mas eu queria que você pudesse entender que o sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz, é o anúncio de que hoje nós podemos ter vida e vida em abundância também. Vamos participar do cálice. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem
vez, só as vozes. Segura na mão do teu irmão. Obrigado, Deus. Nós podemos crer, Senhor, em 2025, Senhor, como um ano de boas notícias, porque Tu vives. Não há medo. Que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Antes só de nós terminarmos, eu queria anunciar, ia avisar agora nos avisos, havia esquecido. Nós estamos terminando um plano de leitura agora, terminamos o plano de leitura de 2024 e nós queremos lançar um novo desafio para você em 2025. Nós vamos disponibilizar, já disponibilizamos um novo plano de leitura para 2000. Dá só um espacinho aí para o pessoal. Aí, Samuel, aí, legal. Para você poder acompanhar. É um plano de leitura diferente dos tradicionais. É um plano de leitura desenvolvido por um pastor chamado Mac Shane. E nele nós vamos estar lendo um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, um texto todos os dias de Salmos. Tá? Não está funcionando? Tá. E é muito interessante, por exemplo, ele começa em Gênesis capítulo 1 sobre o início do universo. Ele começa em Mateus capítulo 1 sobre o nascimento de Jesus. Ele começa em Atos capítulo 1 falando sobre o nascimento da igreja. E ele começa em Esdras capítulo 1 falando da reconstrução de Israel. Então, é um plano de leitura onde você vai ler todo o Antigo Testamento uma vez e vai ler o Novo Testamento 2 vezes ao longo desse ano, tá? E eu queria te convidar para você embarcar nesse desafio. Nós vamos disponibilizar nas redes sociais. Se você não conseguir aqui, nós vamos mandar nos grupos de líderes, no grupo de WhatsApps que a gente tem. A gente vai disponibilizar para você poder acessar e acompanhar. É muito importante você ser portador do Evangelho, você conhecer a palavra de Deus, tá bom? Aquelas pessoas que entregaram a vida para Jesus pela primeira vez, podem sair aqui com o pastor Ricardo e o pastor Kelly. Vocês que vieram à frente, pastor Ricardo, pastor Kelly, levanta a mão, segue eles ali. E nós temos uma lembrancinha para você. No final, ali nas saídas, você tem um biscoitinho aqui de Natal, tá? Desejando a você um 25 de boas notícias na tua família. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Um pobre menino nasceu em Belém. O Filho de Deus desceu como homem, esperança Ele nos deu. Não esquecerei teu nome santo.